cadastros lá pelo nosso formulário do Google, mas a ideia é deixar esse material à disposição também, porque nós temos até colegas de outras zonas eleitorais que estão acompanhando, o Carlos lá de Sapiranga, a Kelly de Igrejinha, né, também acompanhando nossa reunião, para que a gente possa disseminar informação, né, todo esse trabalho que nós fizemos de conversa prévia, ele resulta em melhoria dos nossos trabalhos, né, dos nossos serviços, da nossa prestação de serviço para vocês, partidos, né, e candidatos. Então, tudo que a gente puder contribuir para ajudar na construção desses processos, tanto da convenção quanto dos registros, vai resultar em melhoria também do nosso trabalho, né? Então, é uma parceria isso, porque, de fato, se os processos vêm de uma forma equivocada, vai dar mais trabalho para a gente, vai demorar mais o processo, e a gente não vai conseguir cumprir os prazos. Para a organização da nossa reunião, eu precisaria somente que vocês indicassem no chat o partido, o nome, para que a gente tenha a lista de presença dessa reunião. Essa reunião ela foi pensada, inclusive, para que vocês tenham uma experiência, eu acho, eu acredito, né, que vocês já devem estar pensando como fazer a reunião, a convenção virtual. Então, essa reunião já é uma experiência. E uma das situações que a gente viu, pensou, é que a própria lista de presença pode ser o chat da reunião. Ok? Marcando ali o nome no chat, com o chat gravado, o chat também é gravado, né? Ele fica registrado a presença de todos vocês, tá? Então, de uma forma ou outra, a gente quer também colaborar nessa parte mais técnica, né? E eu vou fazer uma pequena apresentação agora, 20 minutos, não quero cansá-los, não quero também ficar com vocês aqui a noite toda, né? Mas eu vou fazer uma apresentação aqui para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bem, gente? Se vocês tiverem alguma coisa para falar, só abrir o microfone, senão a gente toca a apresentação. Certo? Então vamos lá. Vamos ver se dá certo isso aqui, né, gente? Mas vai dar, vai dar. Não é a primeira reunião que a gente faz aqui, assim. Ok. Agradecer ao Vicente também, que foi meu parceiro aí nos testes. Eu precisaria, Vicente, tu tá conseguindo ver a tela? Só me dá um ok aí. Tá aparecendo a tela? Com a apresentação? Vicente? Tá ok. Ok. Pessoal, se alguém quiser entrar agora, não vai dar, tá? Por isso que a gente pediu antes. Bom, então vamos lá. Primeiro, gente, é função de vocês, dirigentes partidários, primeiro, baixar as duas resoluções importantes em relação ao registro e darem uma lida com cuidado, né? A resolução 23.609, ela já tem disponibilidade desde dezembro do ano passado, e a 23.623, ela é recente, ela é do final de junho, que trata sobre as convenções virtuais, esse ajuste em relação à pandemia. Então, essas duas resoluções é muito importante, porque elas são um guia, né? Ela, no caso da 23.609, ela é uma resolução que tem questões materiais, né? Ou seja, o que pode, o que não pode, o que precisa para o registro, e questões processuais, como tramitará o registro na Justiça Eleitoral. Então, é fundamental que vocês tenham essas resoluções embaixo do braço, levem para casa, leiam, releiam, e tirem as dúvidas que vocês precisarem com a leitura, e o que não conseguir com a leitura, procure a gente, que a gente tenta auxiliá-los, tá bem? Vou começar pela 623, que então ela introduz na eleição de 2020, de forma precária, né, a possibilidade, então, das convenções partidárias serem realizadas de forma virtual. E aí, a resolução, ela é uma resolução com 7 artigos apenas, ela tem uma página, ela é bem simples. Então, a reunião virtual pode ser feita com qualquer ferramenta, por exemplo, o Google Meet, que é o que nós estamos usando agora, e ela dispensa, inclusive, ela precisa ser gravada, ela precisa ser documentada de alguma forma por essas tecnologias, tá? A única preocupação que vocês precisam ter é que, efetivamente, qual a ferramenta que vocês vão utilizar precisa ter a função gravação.
Pode ser através da gravação da tela, pode ser através de sistemas que gravam as conversas, ou algum sistema que permita que vocês tenham esse material armazenado, ok? A ata da reunião, ela vai ser digitada de forma, é um texto, tá? É o mesmo texto que vocês escreveriam no livro ata, mas vocês vão digitar essa ata no Candex, que é o sistema disponibilizado pela Justiça Eleitoral. E é desnecessário, então, o livro ata, mesmo para as convenções presenciais. Caso algum partido resolva fazer a convenção de forma presencial, ele não tem vedação. Essa resolução, ela permite, ela faculta os partidos utilizar reuniões virtuais, mas se o partido entender que precisa fazer a reunião presencial, pode fazer a ata numa folha de caderno, numa folha em branco, no computador, não tem problema. E foi dispensado o livro ata, mesmo para as presenciais, porque não há possibilidade dos partidos se dirigirem à Justiça Eleitoral para fazer a abertura do livro. Aliás, esse livro, na verdade, ele é um livro permanente, né? Como ele só tem uma ata em toda a história do partido, é só para a ata da convenção, todos os partidos devem ter esse livro. Né? Quando abriu uma vez, normalmente ele tem 100 ou 200 páginas, o livro permanece. Mas, em regra, nessa época, para registrar o livro ata, então, para 2020, esqueçam o livro ata, isso não precisa, isso é totalmente desnecessário, inclusive se for para a eleição, para a convenção presencial. Lista de presença, o que a gente acabou de fazer aqui. Digitar no chat, pedir para falar o nome da pessoa, seja, algum mecanismo que permita a identificação dos presentes. E, se precisar, também pode haver a coleta de assinaturas presenciais, a resolução até fala, com todos os cuidados sanitários. Mas o que a gente quer chamar a atenção? Não precisa encaminhar a lista de presença para a Justiça Eleitoral, vocês vão relatar no Candex quem estava presente. Isso tem que haver uma contrapartida de uma comprovação, e a comprovação tem essas formas de comprovar, pode ser até mesmo através de áudio ou vídeo, né? Pode a pessoa falar o nome, inclusive, na reunião. O livro ata, então, ele pode ser, se o partido tiver o livro ata, ele pode utilizar o próprio livro ata como o livro para registrar a ata e coletar assinatura, mas como eu já falei, ele não é obrigatório, tá bem? O partido que não tem livro ata não tem como solicitar abertura para a Justiça Eleitoral nesse período, está suspenso por determinação do TSE. Atenção, gente, muita atenção. Tá? Vocês vão ver várias vezes eu chamar atenção aqui. Esses documentos não precisam ser enviados para a Justiça Eleitoral. Ou seja, não chega mais absolutamente nada físico para a Justiça Eleitoral. Não existe um papel mais a encaminhar para a Justiça Eleitoral. No entanto, eles devem permanecer sobre a guarda dos partidos, porque é necessário, em alguns casos, pedir a comprovação, por exemplo, se o candidato realmente foi em convenção. Né? Então, esses documentos precisam obrigatoriamente estar sob a guarda dos partidos, ok? Pode haver, inclusive, busca e apreensão judicial, se for necessário. Regras gerais para as candidaturas. Tá? Vamos passar agora, nós já migramos, pulamos as convenções virtuais, vamos migrar para as regras das candidaturas. Bom, não preciso falar muito para vocês já estão, que nem eu, careca de saber, né, coligações apenas para prefeito, vedada para vereador ou vereadora, ok? Cálculo para Caxias do Sul. Nós temos 23 vagas na Câmara de Vereadores, 150% é possível a apresentação de candidaturas, 34,5, arredonda para 35, está lá na resolução, igual a 0,5, arredonda para mais, se fosse menos de 0,5, arredondaria para menos. No caso aqui, arredonda para mais, 35 vagas que podem ser ocupadas por candidatos ou candidatas. Cota de gênero, eu calculei sobre o máximo, né, gente? 35 vezes 30%, 10,5. Aqui a regra do arredondamento é qualquer fração arredonda sempre para mais, né? No caso aqui deu 10,5, mas se tivesse dado 10,1, seria 11 de qualquer maneira. E muita atenção, mais uma vez vou chamar a atenção de vocês. Essa proporção, né, eu fiz o cálculo com o máximo de candidaturas, mas, por exemplo, se for 10, é 3, se for 20, é 6, se for 30, é 9.
essa proporção dos 30% precisa ser mantida durante toda a eleição. Portanto, não é só no momento do registro. Se no registro cumpriu a cota de gênero e depois do deferido registro, uma candidata acaba sendo, renuncia, o partido tem que resolver essa situação, essa proporção. Ou retira homens, ou coloca uma candidata mulher na sua vaga. Quero chamar muita atenção para isso, né? E nós tivemos 2 julgamentos recentes do TSE, um é do estado do Piauí, em 2019 ainda, e o outro bem recente agora, aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Imbé, na qual as candidaturas fictícias, né, as chamadas candidaturas femininas, que não são candidaturas reais, né, elas não se mantêm durante a eleição, e toda a chapa foi cassada. Tá bem? Não é só a punição àquelas candidatas, mas toda a chapa. Inclusive, os eleitos perderam o seu mandato na Câmara de Vereadores, ok? Então, de novo, muita atenção. Como é que eu defino o gênero? O gênero é definido pelo que consta no cadastro eleitoral. Ou seja, se houve alteração de gênero e foi comunicada à Justiça Eleitoral, vai computar conforme o gênero no cadastro eleitoral, ok? Agora, importante sobre o Candex, gente. Candex é o sistema de candidaturas, é o módulo externo, vocês já conhecem, aqueles que já trabalharam nas eleições de 2016, 2012, já conhecem. E a dica importante, façam o EAD disponível no site do TRE. Ele é um passo a passo, detalhado, e é muito simples de trabalhar com o Candex, tá? Em 2 horas, eu consegui fazer os 10 módulos ali, é uma leitura bem rápida, e tem muita passo a passo, como fazer o cadastro, quais são os documentos que precisam constar no Candex. Então, é importante que vocês façam o EAD, tá bem? O sistema já está disponível para download pelos partidos, tá? E o que nós queremos agora conversar com vocês, e sim, aí precisa redobrar a atenção, é sobre a chave de acesso. Nós já temos informações de que na segunda-feira, eu nem falei no prazo, porque acho que todo mundo sabe, né? Dia 31 de agosto, abre a janela para as convenções, vai até 16 de setembro. Então, na segunda-feira, pelas informações que a gente recebeu da imprensa, já tem, inclusive, partido apto a fazer a convenção e fará a convenção. Esse sistema, ele precisa estar instalado na máquina desse partido, ou de todos os partidos, no momento da convenção, porque a ata da convenção, com aquelas informações sobre lista de presença, candidatos e os dados do partido, precisa ser encaminhado no dia seguinte. Isso está lá na resolução do registro de candidatura. Então, na segunda-feira, todos os partidos devem ter esse sistema já baixado. Quem fornece a chave de acesso? Os diretórios nacional ou regionais, ok? Ah, mas o diretório municipal pode solicitar a chave de acesso ao cartório? Pode, tá? Isso a resolução permite. No entanto, a solicitação ao diretório municipal precisa, primeiro, baixar um formulário no site do TSE e, segundo, justificar a legitimidade de quem está solicitando. Então, não é qualquer, daqui a pouquinho veio o partido aqui municipal e tem 3, 4 formulários pedindo chave de acesso para o cartório eleitoral. É uma chave de acesso, é para quem vai ser o responsável para a transmissão dos resultados. Então, nesse caso da chave de acesso para o cartório, muita atenção, porque isso vai necessitar uma investigação prévia para verificar a legitimidade do requerente, ok? Pessoal, organização, tá? Isso é a palavra-chave para esse processo. Nenhum documento físico é enviado ao cartório eleitoral. Vocês precisam ter uma pastinha de cada candidato com todos os documentos, tá bom? Nenhum documento físico é enviado, isso não dispensa a impressão e guarda obrigatória dos documentos pelos partidos. Todos os documentos precisam ser impressos, e vocês precisarão guardar no partido, porque isso pode ser objeto de diligência pela Justiça Eleitoral. Os pedidos, primeiro, vamos falar dos partidos, né?
cada partido vai gerar um DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários. Um DRAP para cada cargo, tá? Então, o partido vai ter candidato a prefeito, um DRAP para prefeito. Vai ter candidato a vereador, um DRAP para vereador. Coligação, se tem coligação para prefeito, qualquer um dos partidos coligados encaminha o DRAP. Os outros não precisam encaminhar para prefeito. Então, se tem lá 5 partidos coligados para prefeito, um deles ficará responsável pelo encaminhamento do DRAP, tá bom? Qualquer partido da coligação pode enviar o DRAP, e a assinatura vocês têm que observar. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas a gente não manda. Não, não manda, mas o DRAP fica impresso e assinado com a guarda obrigatória pelo partido. Se for partido isolado, o presidente ou o delegado. Tá? No caso do DRAP, por exemplo, para vereador, é essa a situação. Partido para vereador é partido isolado, tanto o presidente pode assinar o DRAP ou o delegado que for cadastrado. No caso das coligações para o prefeito, então, pode ser os presidentes dos partidos, ou os delegados, ou, inclusive, o próprio representante designado nas atas dos partidos para representar a coligação na eleição. De candidatos, gente, tá? Nós chamamos, então, os pedidos de candidatos dos requerimentos de registro de candidaturas, o RRC. E aí vocês vão verificar no Candex que existe uma figura chamada pedido coletivo. O que é o pedido coletivo? É o que os partidos encaminham, das 35 candidaturas, ou das 20, das 15, e depois nós temos um outro requerimento, e aí não é responsabilidade do partido, é aquele RRCI, é o requerimento de registro de candidatura individual, é aquele candidato que o partido esqueceu de registrar. Né? Isso acontece, não é muito raro essa situação, acontece. Então, nós vamos tratar hoje com vocês do registro de requerimento de candidatura coletivo, aquele que o partido manda uma única vez toda a sua nominata. Atenção, gente, de novo, vou ser chato hoje, vocês vão sair daqui ouvindo essa palavra várias vezes. Obrigatoriamente assinados, impressos e mantidos sob a guarda do partido. Isso vem em favor dos partidos, gente, tá bem? Isso não é burocracia da Justiça Eleitoral, não é tentativa de transformar a eleição numa coisa mais difícil. Imaginem vocês essas candidaturas femininas e que chegam ao cartório, gente, elas vêm ao cartório e falam para mim, para o Marcelo, para o Vicente, que não eram candidatas, mas apenas emprestaram o nome. Então, olha o nosso constrangimento, né? As pessoas vão lá e a gente diz, não, aí tem que enviar para o MP para fazer uma investigação e tudo mais. Se tiver o requerimento assinado, está lá a prova de que essa pessoa estava ciente da candidatura. Então, se houver necessidade de confirmar se aquela pessoa estava ciente ou não, o partido se exime de responsabilidade apresentando o formulário assinado pelo candidato ou pela candidata. Ok? Então, isso pode parecer um pouquinho burocrático, mas é em benefício também ao partido. Antes do envio, conferência prévia dos formulários e documentos, e evitem diligência, gente. Diligência é algo ruim para vocês, para nós, para a campanha, para todo o processo. E é muito comum o partido encaminhar sem algum documento. E isso, no mínimo, leva 3 dias para a gente intimá-los, e vocês têm que correr atrás do documento, e só depois daí o processo anda, tá bem? Então, evitem diligências, que isso atrasa muito o processo. Envio dos dados, houve uma alteração agora pela resolução a 23.624, que é a que atualizou o calendário eleitoral. Então, antigamente era até as 23h39 e 59 da noite anterior, passou para as 8 horas do dia 26 de setembro pela internet. Aí eu quero fazer aqui um pedido muito forte para vocês. Se o partido fez a convenção lá no dia 5, 6, 10 de setembro, no dia seguinte ele vai enviar a ata e já pode enviar os pedidos de candidatura, gente. Não precisa esperar até o dia 26. Somente depois que receber, que a Justiça Eleitoral receber os pedidos,
é que a gente valida e envia para a Receita Federal para gerar o CNPJ, que é condição para vocês abrirem a conta e gerarem os recibos para poder, inclusive, a partir do dia 27, efetuar gasto. Então, se fizer no dia 26, até a gente receber todo o Brasil, gente, a expectativa é de mais de 700 mil processos no dia 26 recebidos pela Justiça Eleitoral. Então, não deixem para o dia 26. Tentem fazer imediatamente depois das convenções. Eu sei que não é a regra, vocês deixam para a última hora, tudo bem, pode ser no dia 26, não tem problema, mas vai dar mais trabalho para vocês e para nós, tá bom? Se não conseguiu transmitir pela internet até as 8 horas do dia 23, há uma janela das 8 às 19 do mesmo dia para a entrega em mídia no cartório, ok? Nada de papel, vai levar o pendrive, vai levar um CD até o cartório eleitoral, mas mediante agendamento, ok? E repito, só mediante agendamento, e nenhum documento impresso, só mídia eletrônica, ok? Documentos estão lá no artigo 27, e aí a dica que a gente dá de novo, módulo 10 do EAD do TRE tem a lista dos documentos com informação detalhada sobre cada um deles. Então, façam o EAD, gente. Eu mandei junto no e-mail, vou mandar o link depois para a lista de transmissão no WhatsApp. Façam o EAD, ele é aberto, qualquer pessoa pode fazer. É um passo a passo, assim, valioso para vocês poderem trabalhar no Candex. Duas observações importantes, né? Primeira, prova de alfabetização. A súmula TSE número 55 permite que a CNH seja uma prova válida, é aceita como prova de alfabetização, obviamente porque para obter a CNH, um dos requisitos é a alfabetização, tá? Então, já teve pré-candidato que nos ligou, mas queria fazer prova de alfabetização no cartório agora. A prova de alfabetização no cartório, gente, só é feita se esse documento não constar no Candex. E aí a gente marca dia e hora para que o pré-candidato faça a prova de alfabetização perante o cartório eleitoral. Mas vamos combinar, né? CNH é uma coisa bastante comum, dá para suprir a falta desse documento, ou do comprovante de escolaridade, ok? Relação de bens, gente. Fornecida e assinada pelo candidato. E ela só é digitada no Candex. Por que nós estamos insistindo para que seja fornecida e assinada pelo candidato? Porque esse documento, ele tem um valor político. Ele tem um valor mais político do ponto de vista da imagem do candidato, e em muitas situações a justiça eleitoral é provocada para comprovar aquela relação de bens, e isso não é correto. Na verdade, a relação de bens, ela é declaratória, e ela deve ser fornecida pelo candidato. Imagine o candidato ter lá a omissão de bens, e o partido ser acusado depois de não ter incluído isso, né, no registro da candidatura. Então, a assinatura pelo candidato exime o partido, inclusive, de responsabilidade civil em função de eventual tentativa de dano moral, alguma coisa assim, ok? Muito importantes são os dados do artigo 24 da resolução 23.609, gente, tá? Ali tem muitas informações, a ciência de que a intimação vai ser pelo mural. Então, verifiquem a lista do artigo 24 também, que são documentos que precisam ser anexados no Candex, ok? Cópia de segurança, façam cópia de segurança toda vez que vocês terminarem o trabalho no Candex, tá bom? É muita informação, são muitos documentos, e às vezes o computador não funciona, e vocês têm a cópia de segurança e podem levar para outro computador. Uma dica que a nossa TI indicou nas nossas conversas é: utilizem o mesmo computador para trabalhar no Candex. Não façam uso de mais de um computador para fazer a alimentação do Candex, tá? Façam a cópia de segurança, se aquele computador deu problema, levem para o outro. Mas procurem utilizar apenas um computador. Intimações, gente, estou chegando no final para abrir a palavra para vocês. Intimação, mural eletrônico. Não haverá comunicação de publicação de intimações fora do mural eletrônico. Aqui estava
o texto aqui não está bom, mas assim, a gente não vai comunicar aos partidos que houve intimação no mural eletrônico, ok? Isso é responsabilidade dos partidos e dos candidatos. Ou seja, saiu no mural eletrônico, no dia seguinte abre o prazo. Não vai haver, fulano, olha aqui, a gente mandou lá para o mural eletrônico, dá uma olhadinha. Não tem isso, gente. A nossa estimativa é em torno de 900 processos de registro em Caxias do Sul. É impossível fazer qualquer contato para avisar qualquer coisa. No artigo 24 tem uma declaração expressa de todos os candidatos sobre o mural eletrônico. Ele está declarando a ciência de que as intimações estarão no mural eletrônico. Advogados e advogadas, aqui eu vi que tem algumas e alguns advogados, né, então, isso é para vocês, a gente até, quero louvar aqui que a OAB aqui de Caxias abriu um edital para a criação de uma comissão de acompanhamento da eleição, isso é muito bom, nós precisamos dos advogados, né, com a gente, com a Justiça Eleitoral, para que esse processo seja mais tranquilo. Registro de candidatura, por mais incrível que pareça, ele é um processo judicial, no entanto, o encaminhamento do pedido não obriga a constituição de advogado, ok? Então, o pedido digita no Candex, remete pela internet, nós recebemos aqui na Justiça Eleitoral e já fizemos a autuação automática, essa autuação não é feita pelo partido, é feita pela Justiça Eleitoral, e neste momento não é necessário advogado. No entanto, em qualquer processo de impugnação, notícia de inegibilidade, é obrigatório que a contestação tenha assinatura do advogado. Portanto, muito cuidado com isso, porque o advogado, e atenção de novo, ele precisa estar previamente cadastrado no PJE para peticionar no PJE. Não adianta chegar lá às 5 da tarde no cartório, ligar para o Edson, eu não estou conseguindo acessar o PJE. Tem que ter cadastro, gente, tá? Então, que bom que a OAB está se preocupando com isso, a gente é parceiro, eu vi que tem alguns advogados aqui que estão até interessados em participar da comissão, isso é muito bom, nós precisamos disso. Para fechar, e-mail da zona, que é o que a gente está conversando para essa reunião, celular e o WhatsApp da zona, foi o que eu mandei pela lista de transmissão, salvem lá, esse é o da zona 169. E atendimento presencial, se necessário, exclusivamente com agendamento prévio, tá bem, gente? Então, deixa eu ver que parece que tem gente aqui querendo, é isso que eu queria falar com vocês nesse momento, e eu queria abrir agora para vocês fazerem as perguntas. Eu não estava vendo essa tela aqui, tá? Estava lá na tela. Então, quem tem alguma dúvida, alguma questão, pode abrir o microfone e falar, gente. Não tem formalidade aqui na reunião. Nenhuma dúvida? Eu vou mandar esse material pelo WhatsApp e pelo e-mail depois para vocês, tá bom? Tudo certo, gente? Edson, então, Silvio. Silvio primeiro. Eu já ia fechar a sala aqui, né? Tudo bem. Vamos lá, Silvio. Não, uma dúvida, tu já me questão da CNH, mas tu já esclareceu aí que serve como comprovante de alfabetização. A minha uma dúvida, no registro coletivo, eu posso, ele já vai, eu registro um hoje, vou registrar um outro amanhã, ele já manda automaticamente para vocês? Ou só no final de todos os registrados? Não, é só no final de todos, tá? O que vocês têm, Tá. O planejamento... Quando terminar de completar, ele vai mandar todos. Isso. Até tu poderia mandar, mas ele vai gerar o primeiro processo, e aí tu vai ter que mandar como vaga remanescente depois, tá? Então, assim, por isso que eu falei no slide ali, ó, antes de mandar, revisem o que vocês estão mandando. Primeiro, Silvio, faz 35 pastinhas, Silvio. Tá? 35 certo. Pastinhas. Eu estou falando 35, que é o máximo, né? 35 pastinhas, mais uma para o prefeito, uma para o vice também, tá? Prefeito e vice tem registros, os formulários separados, tá? E eu não entrei aqui na questão mais teórica, jurídica, né? Mas, já que aproveitando que tem advogado, vocês sabem, né? Se o DRAP do partido for indeferido, cai toda a nominata,
ok? Então, assim, ó, cuide com o DRAP, gente. Todas as informações do DRAP tem que estar correto. Por exemplo, o DRAP não tem lá, sei lá, na lista do DRAP não tem, não cumpriu a cota de gênero. Se o DRAP for indeferido, todos os candidatos vão cair, ok? Não sei se te ajudei aí, Silvio, mas acho que é isso, né? Sim, Marcelo Vanzin, a ata da reunião presencial precisa ser digitada no Candex? Digitada, Marcelo, digitada. Vai no EAD, já te passa a palavra, Ricardo. Deixa eu só responder para o Marcelo ali. Lá no EAD do TRE, tem uma parte só sobre a ata, tá? O que tem que constar na ata? Então, ela tem uma aba de informações, ela tem uma aba de texto, tu vai digitar. O que eu estou sugerindo? Vocês digitem no computador de vocês, né? E faz o copia e cola. Aí tem um outro arquivo, que é a lista de presença. Tá? E tem um outro arquivo que eu acho que é os candidatos, tá? Eu me esqueci de falar, gente, mas, de novo, vou chamar a atenção. Tudo que tem na ata tem que ser conferido e reconferido e reconferido. Chegou uma letra errada do nome, já não vai dar certo. O número do candidato tem que constar na ata. A conferência dos dados é pela ata. Okay? Então, muito cuidado, gente, tá bom? Lá na ata está o nome e no registro candidato está outro. Não bate. Ok? No artigo 24 da resolução 23.609, tem os dados que precisam constar do candidato, que é CPF, título de eleitor, nome completo, nome da urna, e tem mais alguma coisa lá que eu não lembro agora, tá? Mas essas informações, a foto também vocês têm que ter cuidado, tá? Então, Ricardo. Boa tarde, Edson, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Ricardo. Muito rápido. Quantos advogados a gente cadastra no PJE para que possam fazer as contestações, representações, enfim, e delegado e representantes por coligação. Um pode ter mais, como funciona? Um responde por presidente, né? Mas pode ter mais. Ricardo, eu vou anotar isso, depois eu te passo daí direitinho, eu tenho que pegar o artigo da resolução. O que eu falei dos advogados no PJE é que para peticionar no PJE, o advogado precisa estar antes cadastrado lá no sistema, né? Mas tu não tem que delegar, não tem que inscrever alguns advogados ou qualquer advogado? Não, qualquer advogado. É que eu estou falando assim, na hora que tu for fazer, um candidato lá, sei lá, está inelegível, foi apresentada a notícia de inelegibilidade, ele precisa contestar. É nesse momento, vai juntar a procuração e o advogado peticiona. Não, sem dúvida, Edson, em relação a isso sim, mas precisa ser um advogado, os advogados eles precisam ser referendados, está inscrito em algum lugar pelo partido, não. Não, é só na procuração. Diferente do delegado e do representante que tu precisa indicar a Justiça Eleitoral. Os advogados não há essa necessidade, essa é a minha dúvida. Isso, o cliente pode contratar o advogado que ele entender. Tá? Acho que agora também não tinha entendido muito bem a pergunta, Ricardo, mas acho que é isso aí. Tá? Vamos lá, Ricardo, digitada. Marcelo Vanzin tá respondido, eu acho, né? Alceu Cardoso, nome eleitoral, sim, tu vai ter que informar no Candex, no formulário, o nome para a urna, tá? Acho que é isso que tu quis dizer, né, Alceu? O nome para a urna, 30 caracteres. Exatamente isso. Eu perguntei, é o nome eleitoral, porque tem vários que o nome dele é João da Silva Mingolinho, e o nome eleitoral, entendeu? É menor. Sim. Não, agora entendi. Então é isso. Vai estar lá o nome completo dele, a qualificação dele, e aí vai ter um espaço lá no Candex para o nome da urna. E aí que eu estava falando, 30 caracteres no máximo. Cuidem, os homônimos, né? Homonímia, que a gente chama, ela também tem algumas regras lá na resolução. Se for nome igual, tem que ver as preferências, quem ocupou cargo eletivo tem preferência, se usa o cargo já na vida política tem preferência, e isso tudo vai ser resolvido no registro, tá?
E o nome tem que ter 30 e não pode ter relação com órgão público, tá bem? Cuidado com isso, que às vezes aparece ali, tá? Ah, o Edson do cartório eleitoral. Não, isso não pode, tá? Marcelo, a lista de presença pode ser escaneada? Não, Marcelo. Tem que digitar lá no Candex, tá? O Candex vai ter um campo, tu vai digitar o nome das pessoas que estavam presentes na convenção. E tu vai guardar contigo o áudio, a gravação, como eu estou fazendo aqui agora, para que, se alguém questionar, não, mas eu não estava nessa convenção, a Justiça Eleitoral pode requisitar a gravação para verificar se a pessoa estava ou não. Doutor Catani, o senhor fez uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo abrir Faça aí para nós, por favor. De repente é de comum, né? É comum a todos. Ascensor. Oi, tudo bom, Edson? Tranquilo. Mais uma vez, vou te agradecer também teu espaço e teu tempo, né? Que tu está sempre nos ajudando muito. Até no momento de uma sexta de tarde. Não, eu acho que, complementando o que o Ricardo colocava, eu acho que a gente pode fazer um cadastro de um advogado, né, para receber intimações, né, para se antecipar os fatos. Eu acho que já aconteceu nas eleições anteriores. Não, o que nós tínhamos nas eleições anteriores, no processo físico, né, era aquela procuração arquivada em cartório. Tá? Então, a gente recebia uma procuração, protocolava, e aí o chefe de cartório, que é o escrivão, né, eleitoral, ele certifica nos autos que a procuração estava arquivada em cartório. Tá? Só que agora, desde 2018, o João está reforçando aqui, é tudo PJE, entendeu? Então, é cada processo escaneia a procuração, junta com o documento 2, vamos lá, contestação, ou até mesmo a impugnação. Eu estou falando muito em contestação, mas vocês podem impugnar candidaturas. Né? O doutor Catani não, né? Os legitimados para impugnação é partido, coligação, candidato ou MP, né? Tá? O doutor Catani pode apresentar notícia de ilegibilidade. Aí sim, o doutor Catani pode apresentar. E essas duas petições precisam estar acompanhadas de procuração e assinadas por advogado, tá bom? Cuidem, litigância de má-fé, tá bom? É a única situação da Justiça Eleitoral que é possível litigância de má-fé, é a apresentação de notícia de inegibilidade ou impugnação de forma indevida, né? Então, não tem sucumbência na Justiça Eleitoral, os advogados acho que não gostam muito do eleitoral, né? Não tem sucumbência, e a litigância de má-fé é raríssima, e nesse caso da litigância de má-fé na inegibilidade, tem que cuidar que é crime, inclusive, tá? Lá no artigo 22 da 6490. Então, cuida, né, gente? Se for apresentar impugnação ou notícia de inegibilidade, tem que ter fato concreto, gente, tá? Não é uma coisa assim, brincadeira, né? O que mais, gente? Edson. Oi. Opa. Luciano. Luciano, isso. Então tá. No livro ata lá, tem que colocar zona e seção também, ou só o número do título? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Vocês também, né? Vocês que me pegam assim, né? Candidato, ata da convenção, artigo 6º das convenções, tá, gente? Porque a resolução 23.623, ela só trata da possibilidade da convenção virtual, tá? Tudo o resto vale a 23.609, tá? Então, tem que olhar lá, ó, artigo 6º, vamos ver onde é que sai isso. No caso, né, vocês já falei, né, tem que publicar, tem que enviar no dia seguinte. O que precisa constar na ata? Local, data e hora, identificação e qualificação de quem presidiu. No caso de coligação, o nome, se já definido, dos partidos que a compõem. Tá? Isso está lá no artigo 7º da resolução 23.609. E o representante da coligação, ok? Então, o partido que vai coligar já tem que indicar na sua ata quem é o representante da coligação, tá bom? E o inciso 7, então, relação dos candidatos escolhidos em convenção, com a indicação do cargo para o qual concorre,
o número atribuído, conforme os artigos 14 e 15, que é, você sabe, prefeito do partido, vereador é o número do partido, mais 3 números, a livre escolha. O nome completo, o nome para a urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero. Só isso, tá, Luciano? Bárbaro. Tá, mas a inscrição ali, então, zona e seção não está especificada. Não, só a inscrição. Só o número do título lá, então só tá. O número do título, tá? Obrigado. Vocês sabem que aquelas certidões da eleitoral não precisa, tá? Certidão de quitação, de filiação, não precisa. Mas eu lembrei que nós tivemos dificuldades ali no dia 4 de abril, né? Então, assim, você já sabe quem são os candidatos, eu acho, né? Espero, né? Então, eu espero que você já tenham a pastinha de cada candidato, né? E nessa pastinha você já tenham verificado todas as condições de elegibilidade, as de inegibilidade desses candidatos, né? Então, nas condições de elegibilidade, nós temos a filiação. Tirou a certidão lá no Filia, o cara não apareceu, verifica o que aconteceu, mandou um e-mail para o cartório, não conseguiu transmitir, não gerou lista especial, vê o que aconteceu e conta essa historinha no registro, tá bom, gente? A gente recebeu vários e-mails lá, só que não estava conseguindo transferir o título, a gente guardou isso numa pasta para certificar no processo, tá bem? O que eu perdi aqui? Carlos Coelho. Dia seguinte, falando de dia útil, não tem dia útil e não útil na Justiça Eleitoral no período eleitoral, Carlos, tá? Ok? Os prazos são peremptórios, que nós chamamos, tá? Então, é corrido. Fez a convenção no sábado, no domingo, transmite pela internet, tá bem? Vocês já devem, na terça-feira, dia 1º, acho que na segunda já deve estar disponível no site do TSE o Divulga Can de Contas, tá? Divulga Can de Contas são todas as informações dos registros de candidaturas, e isso vai tudo para a internet, tá? Ele manda pelo Candex, valida aqui no cartório, vai para a internet. Então, a ata vai para a internet. Qualquer cidadão pode impugnar, inclusive, essa ata, tá bom, gente? Por que é importante esse prazo, tá? Você sabe que o Diretório Nacional pode apresentar notícia de impugnação da convenção, né? Sabem disso, né? Então, há um prazo para que eles apresentem isso, né? E eles precisam ter conhecimento do que vocês decidiram na ata para eventualmente impugnar, né? Ok? Mais alguma coisa? Vou fazer só virtual, porque vocês estão muito comportados aqui. Na virtual. Quem que quer falar agora? Ó, Miguel. Não, sem perguntas aí, tudo certo. Tá bem. Edson. Gente, nós temos o telefone, o e-mail e o WhatsApp, tá? Oi, fala, Márcio. Oi, Edson, é que tu Márcio estava muito quietinho hoje. Acabou falando em dias, né, prazo peremptório. De repente, só para esclarecer quem de repente ainda pode só ter alguma dúvida sobre o prazo em horas, né, que não existe mais. Então, se tu puder só dar uma comentada sobre isso, por favor. Bom. Obrigado. Isso favoreceu muito os dados, né? Então, a lei ainda consta na lei prazo hora, né? Então, 48 horas para fazer uma defesa, uma representação. No registro, o prazo era 72 horas, né? Então, era da intimação. Então, como a intimação hoje ela é feita no mural eletrônico, não conta na hora que ela foi publicada, mas ele começa a contar na primeira hora seguinte, na 0 hora do dia seguinte, e aí é dias, né? Então, aquilo que é 48 horas, passou tal, aí tem que ver cada processo, tá, gente? Cada processo. Vocês já se preparem, né? Propaganda eleitoral, direito de resposta já pode ser solicitado, viu? Vocês sabem disso, né? A partir do dia 31. Então, só para um dia, né? Tá? Na Vocês realidade, ganharam algumas horas, na verdade é isso. Nós até aqui, pelo Partido dos Trabalhadores,
Nós até temos já uma denúncia para fazer aí, só estamos aguardando aí algumas questões aí. De uma propaganda irregular que está rodando no Face, está denegrindo a imagem do partido, inclusive colocando uma pessoa aí que é conhecedora de muitos na cidade, é uma moradora de rua, colocando essa pessoa em situação constrangedora. Então, quem está fazendo isso já tem várias... Não, tranquilo. Pessoal, a justiça eleitoral nunca fecha, viu? Vocês podem fazer representação a qualquer hora. Só tem que cuidar os prazos, né? Tá? E aí só realmente o que o Márcio falou, é isso. Quando vocês apresentarem uma petição e forem intimados, não vai começar naquele horário. Vai começar na 0 hora do dia seguinte, vocês têm até as 23h59 do último dia, né? Também tem que cuidar para não perder prazo, PJI. Perfeito. Então, vou pegar um exemplo de direito de resposta, que é mais ou menos... Na verdade, no teu caso, acho que é outro, né? Você sabe que tem difamação, calúnia, injúria, tudo isso tem no Código Eleitoral, né? E é crime, né? Você pode qualificar isso como crime, inclusive, pode... E a Polícia Eleitoral é a Polícia Federal. Tá? Não me batam lá no plantão da Polícia Civil aqui em Caxias, que eles vão correr vocês de lá, tá? É na Polícia Federal, pode ir lá e fazer um BO, tá, gente? Aquilo que é crime é responsabilidade da polícia, tá bem? Então, cuidem, porque começa na 0 hora do primeiro e termina na 23h59 do último dia, tá bom? No caso de direito de resposta, chegando lá na resposta, que era 24 horas, vocês vão ganhar mais umas horas, e é um prazo muito pequeno, né, gente? Felizmente, eu estou do lado de cá do balcão, sou bacharel, mas eu já me perguntar quando é que tu vai tirar o OAB, eu dizer, não quero. Porque é muito rápido, gente. 24 horas para fazer uma defesa de direito de resposta, procurar jurisprudência, fazer tese, é loucura, né? Certo, gurizada? 50 minutos de reunião tá mais do que bom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, obrigado pela paciência de vocês, contem com a gente, o que a gente puder ajudar lá, claro, dentro das nossas limitações, nós estamos à disposição. Tá bem? Boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada, Edson. Obrigado, gente. Já parei a gravação.